Boa noite. Tudo bem, pessoal? André, Gustavo. Oi, Gustavo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu tô, professor. Tá? Ah, que bom. Também estou ouvindo bem vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre provas no processo do trabalho, tá? Vocês têm visto, a gente tem feito todo o percurso do direito processual do trabalho, né? Começamos lá atrás falando da competência, da jurisdição, depois nós falamos sobre prazos processuais, falamos das partes, né? Deixa eu só admitir mais alguns colegas aqui. Falamos das partes no processo do trabalho, intervenção de terceiros, falamos da petição inicial, ou seja, a gente tem bastante conteúdo até agora, né? Em todo esse percurso processual trabalhista. O direito processual do trabalho, como vocês têm visto, é bem extenso, mas em um ano todo, né, que é o nosso caso, dá para a gente estudar com tranquilidade todas as matérias, tá? É necessário ressaltar, como eu tenho falado para vocês e falei na última aula, que o processo do trabalho está sendo muito utilizado, tá, gente? E o direito do trabalho agora em tempos de Covid. Nós temos sido muito procurados por causa daquelas MPs. Os processos trabalhistas com certeza vão aumentar bastante, e já tem aumentado, tá? Então, assim, quem quer atuar nessa área, a Justiça do Trabalho, com a reforma trabalhista em 2017. Oi, Lilian, tudo bem? Oi, Carlos, oi, Heloíse. Não estou vendo vocês ainda, Graziele. Sejam bem-vindos e bom revê-los. Então, como eu estava dizendo, quem quer atuar na área trabalhista, tá, gente? Quem for prestar o AB para atuação nessa área, ou pensa em prestar concursos, né? Agora é um momento que a gente teve um certo esvaziamento de 2017 em diante, mas agora, com essas MPs, que eu já falei em alguns vídeos passados, né? A 927, a 936. Então, assim, os casos têm aumentado bastante, tá? Então, é uma área excelente para atuação que se abre para vocês agora, ok? Hoje nós vamos falar um pouco, então, das provas. As provas processuais trabalhistas são muito importantes, tá? E elas são bem diferentes da tratativa no processo civil comum, tá? Primeiro detalhe, o que são as provas, né? A prova deriva do latim probatio, que significa demonstração de veracidade de algum fato ou autenticidade de alguma coisa. E o que é importante que vocês saibam? Por que ela é diferente? A prova processual trabalhista é diferente da prova produzida no processo civil. No processo civil, muitas vezes, a prova documental se mostra suficiente, tá, gente? Então, em várias ações cíveis, eu diria assim, sei lá, 70% das ações cíveis, a gente tem a produção de prova documental como suficiente. No processo do trabalho, não, tá? As provas, elas são, não bastam os documentos, porque nós buscamos atender o princípio da verdade real, da primazia da realidade. Então, o conjunto probatório de testemunhas, mais documentos, mais perícia, se for o caso,
são muito importantes para o convencimento do juiz, certo? Então, por isso que é um pouco diferente e por isso que assusta um pouco, porque a audiência de instrução é muito importante no processo do trabalho, tá? Porque a prova testemunhal é uma das provas mais utilizadas no curso desse processo. Então, vejam bem, primeiro detalhe, né? Há dois sentidos para esse termo de prova. Primeiro, ela é vista no sentido objetivo. Como assim? Como um meio de um instrumento hábil, tá? Um instrumento hábil para demonstrar a existência do fato. Então, seja ela documental, pericial, testemunhal, ela é vista como um instrumento. E no sentido objetivo, ela é a certeza, no sentido do estado psíquico, tá, gente? Ela é a certeza de que você está convencendo aquele juízo, tá? Então, ela é um instrumento probatório que leva a uma convicção do julgador. Aliás, a prova, ela destina-se a quem? Ela destina ao juízo, tá? Então, o objetivo é o convencimento dele. Então, nesses dois sentidos é que nós temos a acepção da palavra prova, no sentido de um instrumento, seja ele um documento, o que seja, ou no sentido de convicção, de formação da convicção do julgador. Bom, gente, nem tudo no processo, porém, é instrumento de prova, tá? Nem tudo no processo é instrumento de prova. No processo do trabalho, no processo civil, todo o processo penal também, o que é objeto de prova é o fato. Então, eu preciso comprovar fatos. O direito, como vocês sabem, tem até aquela expressão, né, dá-me o fato que te darei o direito. O direito, nós já sabemos que os julgadores eles devem aplicar, né, o direito, eles já sabem o direito, tanto que se a gente, já falei isso para vocês, se nós deixarmos, por exemplo, nós nos equivocarmos com relação a algum direito invocado, o julgador, ele vai apontar o direito correto, né? Por exemplo, no processo de trabalho, quando nós indicamos um agente insalubre incorreto, de repente não era o pó, era o ruído, o juiz do trabalho, ele vai dizer qual é o agente correto através da perícia. Se a perícia detectar outro agente, o juiz não vai poder deixar de posicionar-se, de dar o direito, porque houve um equívoco aí com relação a qual agente correto, tá? Então, vejam bem, o objeto da prova são os fatos, tá? Aos litigantes incumbe a comprovação do fato, certo? E quais são esses fatos? O primeiro deles, gente, o fato, o primeiro requisito de demonstração do fato é que ele tem que ser controvertido. Não adianta, por exemplo, eu pedir a comprovação, pedir oitiva de uma testemunha de um fato que já foi admitido pela reclamada na contestação. Tá? Então, se ela veio na contestação, por exemplo, admitiu que o reclamante foi mandado embora realmente sem justa causa, não tem por que comprovarmos esse fato. O juiz vai dizer, doutor, é incontroverso no processo esse fato. Por que o senhor quer ouvir testemunha se há uma incontrovérsia quanto a esse fato? A reclamada realmente não negou. Ela disse que ele foi mandado embora, tá? Então, é um exemplo que eu dou para vocês de fato que é incontroverso. Então, nós temos que verificar sempre, fazer como advogados, né, a leitura da contestação, para nós verificarmos o que vai sobrar de elemento probatório, porque muitas vezes a reclamada vem em contestação e já admite alguns fatos, como incontroversos, como fatos em que ela, que realmente não tem como ela negar, tá, gente? Então, por exemplo, outro exemplo, um recibo,
assinado, que ela junta, um termo de que realmente ela alterou o contrato de trabalho daquela forma prejudicial e o reclamante juntou e ela não se opõe àquele documento. Por isso que é muito importante a contestação, porque tudo que ela deixar de impugnar, o fato vai então tornar-se incontroverso e não precisa de prova de fato incontroverso, ok? Nós, como advogados, temos que sempre fazer a leitura, seja advogando pelo reclamante ou pela reclamada, né? Temos que saber bastante dessas duas peças para vermos o que vai ser o fato controvertido que o juiz vai permitir a prova, tá? Alguns juízes do trabalho, para vocês terem uma ideia, no início da audiência eles já dizem: doutores, vamos fixar os pontos controvertidos? O que sobrou aqui para vocês provarem? O que realmente demanda prova? Né? Aí você vai ter que ter feito a leitura e vai ter que ter estudado antes para dizer: excelência, as horas extras, a reclamada diz que está no ponto, mas o reclamante diz que não era permitida a marcação. Então, aí o que vai acontecer? O juiz vai permitir, né? Então vamos fixar aqui horas extras, vínculo de emprego, a negativa. Se há negativa, então vamos ter que provar o vínculo. Tem juízes, gente, que colocam, numeram, sabe? Colocam lá, você está com o computador na sala de audiência, como nós estamos aqui, e ele coloca lá um por um, tá? Então, com relação ao vínculo, fato controvertido, horas extras, número 2, verbas rescisórias, fato incontroverso, não precisa. Tá? Então, eles colocam assim e eles fazem, alguns juízes são tão criteriosos com isso, que eles fazem as perguntas dessa forma. Então, senta lá a testemunha: doutor, sobre o vínculo, o que o senhor quer perguntar? Tá? Para atender direitinho o que ele colocou, a numeração que ele colocou lá na ata de audiência. Segundo fato, que é necessário de comprovação, o fato relevante, tá, gente? Aquilo que tem relevo, que tem importância para o processo. Qual que é esse fato relevante? Vejam, é aquilo que tem importância. Gente, deixa eu só clicar aqui no chat. Tem alguns. Ah, tá. Vou aceitar todos aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver só um minutinho. Aceitar. Bom, acho que tá todo mundo? Há 13 participantes. Peraí. Eu tô apanhando um pouquinho, tá? Admitir todos. Tem mais alguém, gente, que não entrou aqui? Podem falar comigo, tá? Eu tô aqui. Oi? Eu tô aqui também. Ah, tá. Bruna, bem-vinda. Letícia. Que bom, gente, que vocês estão aqui, tá? Muito gostoso. Não é a aula ideal, claro que seria ideal a gente estar presencialmente juntos, mas em sendo assim, né, pelo menos a gente tenta aí falar com vocês, né, por aqui, passar o conteúdo e não fica aquela coisa de vocês só receberem materiais em papel, o que não é justo, né? A gente tem que dar aula. E nós, pra vocês terem uma ideia, eu estou no escritório agora, eu fico aqui até o meu horário certinho para atender a nossa obrigação, ok? Então, voltando, gente, o que é relevante? Por exemplo, tá? Fato relevante. Você quer fazer prova de uma função. Aí o juiz vai dizer: doutor, não é relevante, o senhor não fez pedido de equiparação salarial, de desvio funcional, não tem nenhum pedido aqui sobre isso, por que o senhor quer fazer prova da função do reclamante? Perceberam? O que é relevante? Aquilo que tem importância para o processo. Como eu falei para vocês, as provas se destinam ao juiz, e o juiz
ele verifica, né? Ele analisa aquilo que tem relevância no processo, ok? Bom, lá no CPC é importante, tá? Que essa fixação que eu falei para vocês dos pontos controvertidos, ela está lá prevista no 451 e no 357 do CPC. O juiz, ouvidas as partes, fixará os pontos controvertidos sobre os quais incidirá a prova. Então, vejam, por isso que é importante fixar os pontos controvertidos, porque o juiz vai se nortear por eles. Se vocês pegarem pela frente, tá, gente? Todos vocês que querem atuar no processo do trabalho, vocês pegarem um juiz extremamente processualista, que aplica o CPC, né? Porque, como eu disse para vocês, a CLT é insuficiente nesse ponto. Em matéria de prova, ela só trata das provas no 818, só tem um dispositivo, tá? Então, o que eu falo para vocês? Vocês têm que ser muito conhecedores do CPC também. Se vocês pegarem um processualista à risca, ele vai fixar esses pontos controvertidos. E você já tem que ir para a audiência sabendo quais serão eles, ok? E por fim, então, fatos controvertidos que têm que ser provados, fatos relevantes e importantes para a causa, tá? E os fatos determinados. O que são os fatos determinados, gente? Aqueles fatos que objetivamente são individualizados, ok? De acordo com a minha petição inicial, quais são os fatos que eu demando prova, que eu preciso de prova, já que os documentos ali que eu juntei, por exemplo, a prova documental não se mostra suficiente, tá? Então, quais são esses que vão direcionar a atividade probatória do juiz, ok? Alguma dúvida sobre isso, gente? Fato relevante, fato controvertido e fato determinado? Não posso prosseguir? Vamos em frente, então. Por outro lado, o CPC, no artigo 334, inciso 1 a 4, artigo 334, inciso 1 a 4, declina ali, ele demonstra ao CPC quais os fatos que as partes não precisam provar, tá? Então, regra geral, eu preciso comprovar os fatos, porém o CPC traz as exceções. Quais são os fatos que não dependem de prova? Então, não dependem de prova os fatos. Primeiro deles, notórios, tá, gente? Se nós temos um fato, por exemplo, a reclamada encerrou suas atividades, ou a reclamada mandou embora, demitiu 700 empregados. Um fato que é público, notório, saiu na mídia, apareceu em jornais. Então, eu não preciso ficar tentando comprovar esse fato lá em juízo, porque é um fato notório, tá, gente? É um fato que a reclamada, por exemplo, tá? Por causa, vocês querem provar uma transferência do empregado, mas a reclamada já vem em contestação e ela admite essa transferência porque ela encerrou suas atividades em Londrina. Então, já é fato notório de vários jornais juntados que ela encerrou suas atividades, é um fato notório. Segundo fato que o CPC diz que não precisa ser provado, um fato que a parte confessou, a parte contrária confessou. Nós vimos, né, essa questão das verbas rescisórias. Então, por exemplo, vocês ingressam vocês dizem que o reclamante, na verdade, não abandonou o emprego, ele foi demitido, tem conversas de WhatsApp. A reclamada, diante daquela conversa que você junta com a petição inicial, é importante, tá, gente? Quando é o WhatsApp, eu sempre peço para o cliente fazer a ata notarial, tá? Muito embora a maioria dos juízes do trabalho
apenas diante do print, tá? Eles consideram o print das conversas. Apenas a juntada deles já tem considerado, mas vez ou outra você pega um juiz mais formal que ele só considera a prova do WhatsApp pela ata notarial, tá? Então veja, a reclamada vem, por exemplo, e diz ao contestar que realmente ele foi demitido naquela data. Aí já se torna um fato incontroverso. Por quê? Porque foi um fato afirmado pela parte e confessado pela outra, tá? Vejam, por isso que é importante quem for atuar na área trabalhista, aquela impugnação específica de cada fato. Quem for fazer o AB em trabalho, se cair contestação, eles consideram muito cada pedido que você impugna. Por quê? Porque leva em conta que você, senão você vai ter confessado um fato. Você vai ter admitido ele como verdadeiro, se você deixou ele para trás e não impugnou, ok? Fatos admitidos no processo como incontroverso. Então, o fato de ser o empregado uma pessoa física, né? Um exemplo, ele está postulando vínculo de emprego e a reclamada, apesar dele ter uma MEI aberta de fachada, tá? Aberta de forma dissimulada, a reclamada vem e diz, não, com relação a esse requisito, pessoalidade e prestação do serviço por pessoa física, realmente eu admito que ele sempre prestou serviço sozinho, ele nunca prestou serviço com outras pessoas. Então, admissão, é um fato admitido, certo? Então, existe aquele fato confesso, né? Aquele que você deixa de contestar, e aquele fato que é admitido. Não, nós admitimos que realmente a pessoalidade ele cumpriu esse requisito. Ele prestou o trabalho sozinho, pessoalmente. Em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade. Então, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 2 artigos na CLT são importantes. Anotem, né? Quem tiver anotar, né? Não tiver com o material que eu enviei da aula. Artigo 447 e artigo 456, parágrafo único da CLT, tá? Esses 2 dispositivos, 447 e 456, parágrafo único, são as hipóteses de presunção que a lei traz, tá? As presunções, elas podem ser simples, por um raciocínio lógico do juiz, ou elas podem ser legais, decorrentes do dispositivo de lei. Qual que é a presunção legal? Olha só, gente, o que diz o 447 da CLT? 447 diz assim, ó, na falta de acordo ou prova da condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se estivessem estatuídos interessados nas conformidades dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. Então, veja, que condição que é essa? Condição essencial do contrato. Por exemplo, ser técnico de enfermagem, ser enfermeiro, né? Então, vamos supor, não tem aquela prova da condição, não foi feita, não foi pedido o corém daquela trabalhadora, porque ela já tinha trabalhado em outros hospitais e tudo mais, presume-se que essa condição, que condição? A habilitação para o contrato de trabalho, é um requisito essencial formal, presume-se que ela tenha atendido, tá? Se a reclamada admitiu e teve lá todo o contrato de trabalho durante 1 ano, 2, presume-se que ela admitiu, que ela cumpriu essa condição essencial do contrato, que é uma condição formal, que é a habilitação para o contrato de trabalho, para exercício do contrato de trabalho. E o que diz o 456, parágrafo único? É aquele dispositivo, gente, que eu falei para vocês, que é super difícil de um empregado ganhar o desvio de função se ele não tem uma
prova do contrato de trabalho, um ajuste prévio sobre o que ele iria fazer na empresa. Olha o que diz o 456, parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e a tal respeito, tá? A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então, veja, esse dispositivo, 456, parágrafo único, ele quer dizer o seguinte, que se o empregador não determinou o que aquele auxiliar administrativo ia fazer, o que a secretária iria fazer, lá no contrato de trabalho, não tem uma prova documental, significa que o empregado obrigou-se a todo serviço que seja compatível com a sua condição pessoal. Por isso que é tão difícil, tá, gente? A gente pedir, por exemplo, diferenças salariais, o vendedor, né? Porque ele tem que guardar de volta as coisas, tem que empacotar. Se não tiver prova para o que ele foi contratado, uma especificação das funções, não é deferido o desvio funcional do artigo 460, né? Todo empregado tem que ganhar aquilo compatível com a sua função. Se ele exerce função distinta, ele tem direito a diferenças salariais. Só que muitas vezes não são deferidas essas diferenças por força dessa presunção legal, tá? Dessa presunção legal de que ele se obrigou a toda e qualquer função, toda atividade compatível com a sua função, porque ele não combinou, ajustou com o empregador o que ele realmente iria fazer, ok? Então, essa presunção legal nós temos nesses dois dispositivos da CLT, no 447 e no 456, parágrafo único. Bom, então esse dispositivo, tá, gente? Que é esse dispositivo, que é o 3.4, 1 a 4 do CPC, ele traz para nós essas possibilidades de desnecessidade de prova com relação a fatos notórios, fatos afirmados pela parte confessados pela outra, fatos admitidos como incontroversos, e esse em que milita a presunção legal de veracidade, ok? Por isso eu falo a vocês, todas as vezes que vocês forem pedir diferenças salariais, muito cuidado, principalmente com a reforma trabalhista, tem sido objeto de essa questão dos honorários, de sucumbência, de litigância de má-fé. Então, se a gente não tiver bem amparado, se você não tiver uma prova realmente de que naquela função realmente não poderia haver desvio, tem uma norma da empresa que diz, a função, eu peguei esses dias um caso bem a respeito disso, porque dá para exemplificar para vocês. Ela era fiscal de loja, uma loja de departamento, ela fiscal de loja. Ela trouxe para mim a norma da empresa diz assim, um fiscal de loja só trabalhará com as câmeras, trabalhará numa função de fiscalização e de interpelação daquelas pessoas que representem suspeita dentro da loja, estando proibido de qualquer outra função, ok? E ela veio com o seguinte relato para mim, até uma ex-aluna, falou, professora, lá na loja a gente fazia assim, dobrava as roupas, a gente tinha que fazer a função do vendedor, tinha que levar, entregar o cartão para eles na hora que eles entravam no provador com as peças, contar as peças de roupas, levar novamente as roupas onde elas estavam lá na prateleira.
Aí ela falou, eu acho que eu tenho direito, não tenho? A um desvio de função, a diferenças salariais? Aí eu falei, tem, por quê? Porque a empresa tem uma norma que proibia que a sua função fizesse outra coisa. Perceberam? Aí não se aplica o 456, parágrafo único. Daí dá direito a diferenças salariais. Eu pedi então que a empresa junte todas as fichas financeiras de um vendedor, tá? Que ela vai ter direito a diferenças com o cargo de vendedor. E outras diferenças salariais que daí é tranquilo para vocês. É quando você tem um paradigma, a do 461 da CLT, ok? Essa daí não se aplica o 456, parágrafo único, essa presunção legal. Daí vocês vão ter que ver se esse paradigma não tem aqueles impedimentos do 461, né? Tem, por exemplo, se ele tiver mais de 4 anos na função, ele tem o direito de ganhar mais. Se ele está 2 anos a mais na função, né, ele também tem o direito de ganhar mais. Então, tem tudo isso. Então, são os requisitos da equiparação salarial. Voltando aqui, gente, princípios que norteiam a produção probatória. São os mesmos princípios do direito processual civil. Primeiro deles, necessidade de prova. Para que os fatos sejam considerados verdadeiros, eles necessitam de prova. Então, a necessidade tem a ver com o ônus. O ônus que está lá no 373 do CPC, né? O ônus incumbe a parte que alega. E no 818 da CLT, ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, e cabe ao réu o ônus quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo. Isso vocês já devem ter estudado, né? Ônus da prova lá no processo civil. Então, a necessidade da prova, ela existe por isso, porque as partes têm um encargo probatório. Alguns processualistas dizem que não é uma obrigação, mas a doutrina majoritária entende que a prova é uma obrigação, sim, da parte, é um encargo. A diferença é que da obrigação do direito civil é que ela não vai sofrer uma sanção, ela vai sofrer as consequências, né? Não vai ter aí a procedência do pedido, tá? Ela não vai ter a procedência. Concentração dos atos processuais. A coleta das provas, principalmente no processo do trabalho, tá, gente? Ela vai ser feita em uma única audiência. Essa é a regra que a CLT, que o legislador previu. O que a CLT diz no 849? A audiência de julgamento será una. Será no único ato. Essa audiência de julgamento, como falei para vocês, a terminologia tá equivocada, né? Porque ela, na verdade, é a audiência de instrução, né? A audiência do processo como um todo. E a audiência, ela não é de julgamento e ela não tem sido una. Infelizmente, a praxe trabalhista, ela tripartiu essa audiência. Nós temos uma audiência de conciliação, outra de instrução e depois o julgamento, que as partes não precisam comparecer, ele sai publicado no Diário Oficial online, tá? Então, vejam bem, mas o 849 e o 852, no rito sumaríssimo, cuidado isso com concursos, com a OAB, no rito sumaríssimo, a audiência é única. Então, tudo acontece no rito sumaríssimo. A tentativa de acordo, a tentativa conciliatória, a produção das provas, até 2 testemunhas no máximo, e o julgamento é que o juiz marca daí para uns dias depois, tá? Mas toda a produção probatória no rito sumaríssimo é numa única audiência. No rito ordinário tem sido essa praxe de fazer em 3 etapas, ok? Lembre-se que a produção da prova, isso não quer dizer, tá, gente, sendo em 3 etapas no rito ordinário, que o juiz possa, por exemplo, ouvir 2 testemunhas na audiência de instrução e redesignar para a próxima para ouvir mais 2. Essa concentração dos atos quer dizer que na audiência de instrução ele vai coletar, não pode haver fracionamento da prova.
Ele vai coletar os depoimentos pessoais e ouvir todas as testemunhas, a não ser que tenha alguma por carta precatória. Mas geralmente o juiz não fraciona a prova para não violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tá? Unidade da prova. A prova, tá, gente, ela tem que ser analisada num conjunto. Então, o que o juiz pega? Como que ele analisa as provas? Ele analisa primeiro verificando com relação àquele fato, férias não descansadas. Primeiro detalhe, ele analisa a prova documental. Tem lá recibo das férias? Tem. Mas o empregado produziu prova testemunhal de que ele assinou o recibo, mas não descansou. Então, com relação a férias, o juiz analisa o conjunto probatório. Isso que quer dizer unidade da prova, tá? Ele vai analisar o documento e também a testemunha. Se a testemunha veio e desconstituiu aquele documento, então o fato está provado, ok? Lealdade da prova, gente. O CPC, lá no artigo 332, diz que são admitidos todos os meios moralmente legítimos para a prova da verdade dos fatos alegados na ação ou defesa. Tá? Então, os meios moralmente legítimos. Que meios são esses? Todos os meios permitidos em direito, tá? Inclusive o WhatsApp, Facebook, áudios. Só que alguns clientes vão vir para vocês e vão falar assim, doutor, tá aqui o áudio, meu patrão me xingando, um exemplo, tá? Meu patrão me agredindo. O que vocês vão dizer para eles? Se eu juntar dessa forma, pode ser que o juiz pense que você criou uma prova. Porque como é que eu vou provar que essa voz é do seu patrão? Tá? Então, a gente tem que pedir, quando é áudio, a gente tem que ter esse cuidado da ata notarial, ok? De falar para o cliente. Então, você vai a um cartório e o cartório vai descrever numa ata que essa voz, tudo que está nessa voz aí, corresponde ao telefone tal. Entenderam? Porque só juntar o áudio não tem como, tá, gente? Juiz de trabalho nenhum vai considerar que a juntada da mídia eletrônica ali solta. Print de, quando nós juntamos conversas, é diferente, tá, gente? Por quê? Porque no print lá que você faz e deixa em PDF certinho, vai ter o número da pessoa, né? Aí é diferente, eles não têm agido com tanto rigor, considerando apenas a ata notarial. Então, assim, quando for provas, quando for conversas, não precisa da ata notarial, não tem sido necessário. Mas quando for áudio, só pela ata notarial. Tá? Eu tenho muitos ex-alunos que perguntam, professora, às vezes, né, pergunta pelo WhatsApp para mim, professora, como que eu junto um áudio no processo trabalhista? Aí eu explico, tem que pedir para o seu cliente ir no cartório. Você não vai conseguir jogar o áudio lá dentro, só esse áudio, como é que você vai provar que é da pessoa, tá? Então, gente, muito embora, não sei se vocês viram um caso polêmico no ano passado, acho que foi, não sei se foi na comarca não lembro se era Ponta Grossa, mas que houve uma prova por áudio de um celular de uma gerente que fez uma reunião com eles e pediu que eles não falassem para ninguém que tinham por fora lá na empresa. E o advogado se arriscou e jogou esse áudio, já nas razões finais, ele jogou esse áudio. Tá? Então, e o juiz acolheu, nesse caso. Ele acolheu. Mas volto a dizer para vocês, para uma prova ser considerada lícita e moralmente legítima, com certeza eu acredito que esse advogado depois juntou a ata, tá? Comprovando que veio daquela gerente da empresa, de uma reunião que ela, né, o empregado gravou e veio lá daquele celular, ok?
é muito complicada essa questão da lealdade, tá, gente? Vocês vão ver de tudo no processo trabalhista. Advogado que junta atestado falso. Eu disse para vocês, no caso, né, que eu fui fazer audiência, o advogado juntou um atestado médico da testemunha, só para adiar. Excelência, eu quero adiar, não sei o quê. Minha testemunha está doente. Aí o meu cliente sabia, e a empresa, olha só, do ladinho da Justiça do Trabalho, em Cambé. E o meu cliente sabia que aquela testemunha, ele recebeu um WhatsApp na hora de um colega, dizendo, não, a testemunha está aqui, está trabalhando, normal, fulano de tal. Aí eu falei na hora para a juíza, excelência, eu quero dizer que é mentira esse fato, a testemunha está trabalhando. Ela falou, doutora, tem certeza? Tenho, meu cliente tem a prova aqui. Ela falou, não, vou converter em inspeção judicial e vamos lá na empresa verificar. E ela foi lá e verificou. Então, deu litigância de má-fé, tá, gente? Tem que ter muito cuidado mesmo, porque é ato de improbidade, né? Juntar documento falso em juízo. E aí, o advogado, ela mandou ofício para a OAB e tudo mais, ok? Contraditório e ampla defesa é muito importante. Vocês sabem que tem um artigo 10 do CPC, que diz que o juiz não pode proferir decisão alguma sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa no processo. Então, ele tem que oportunizar o contraditório, tá? Sempre que há juntada de um documento, abre vistas à parte contrária e tudo mais. Igualdade e oportunidade de provas. Todos, né, têm igualdade de tratamento. Então, reclamante, com a petição inicial junto os documentos, reclamada por ocasião da defesa, da contestação, vai juntar os seus documentos. Ah, professor, e se surgir um documento novo? Se surgir um documento, pode juntar até o encerramento da instrução. Até o encerramento da instrução processual, pode juntar um documento novo, tá? Por exemplo, uma conversa de WhatsApp que surgiu, aí pode. Mas tem que ser um documento que ele não tinha ali por ocasião da petição inicial e a reclamada também não tinha por ocasião da defesa. Legalidade, né? A lei fixa alguns requisitos para a legalidade das provas, o tempo, né? Então, essas provas só vão ser válidas nos momentos processuais oportunos. Petição inicial, contestação. Então, tem um momento para ser juntada. E a adequação, né, gente? Tem documentos que vocês vão ver que o cliente traz um monte de documentos. E vocês vão dizer assim, ó, esse eu não preciso. Por quê? Porque não é adequado ao fato. Você não precisa de um documento, por exemplo, se ele não vai pedir horas extras, ele vai dizer, doutor, trouxe todas as minhas escalas de trabalho. Não preciso disso. Se você só quer danos morais, então eu não preciso das suas escalas de trabalho, ok? Imediação. Gente, esse é um princípio que agora em tempos de Covid-19, né? Imediação. Ela decorre da oralidade. Apenas ao juiz compete a condução da prova oral no processo. Tá? Então, o juiz que vai conduzir lá, como eu falei para vocês, ele vai direcionar os pontos controvertidos e vai conduzir a prova oral. E agora, em tempos de Covid, isso representa um desafio para o judiciário. Por quê? Porque nas audiências nós temos muita aglomeração. Então, assim, na Justiça Federal já existe uma solução, se faz audiência por videoconferência. Mas na Justiça do Trabalho nós não temos uma solução. O que está acontecendo com os casos que nós temos ajuizado? Marcação de audiência lá para julho, setembro, para ver se passa logo esse período, tá? E que daí o juiz possa fazer audiência com segurança, porque ele vai ouvir 1, 2, 3 testemunhas, o saguão de audiências fica lotado. Então, eles têm feito o quê? Adiado, enquanto a gente não tem outra solução. Não tem a imediação, não tem como ser solucionada facilmente, porque vejam bem,
O juiz do trabalho precisa perceber os sentidos da parte e das testemunhas pela audição. Então, ele precisa realmente que a prova seja colhida presencialmente, tá, gente? Que é ali que ele percebe tudo que ele precisa de esclarecimento com relação àquele fato e tudo mais. Então, esse princípio da imediação está bem difícil para cumprir agora nesse período. Por isso, as audiências têm sido adiadas. As da Justiça Federal, eles têm feito por videoconferência. Obrigatoriedade. A prova não é só interesse da parte, mas do Estado. Então, por isso existe essa obrigatoriedade, tá, gente, da produção da prova, porque ela importa num ônus que é primordial para a solução do conflito, para a solução da lide. Então, esse princípio da obrigatoriedade é bem importante. Aquisição processual. Uma vez produzida a prova, ela integra o processo. Não tem como nós peticionarmos depois e retirar aquele documento, tá, gente? Por isso que vocês têm que ser muito cuidadosos como advogados para protocolar, porque protocolou, já tive casos, não, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas eu já tive amigas, colegas advogadas, que protocolaram documento errado de outro processo. É complicado, o juiz, para desentranhar, para tirar do processo eletrônico algo, é bem complicado. Então, uma vez que é produzida a prova, ela fica lá, ela faz parte do processo. Isso que significa aquisição da prova, tá? Esses, então, são os princípios, lembrando que a prova se destina aos fatos e não ao direito. Então, a prova do direito invocado, eu preciso produzir? Cuidado, não. Regra geral, não. Porque ao juiz incumbe o direito, artigo 3º, lá da LIND, né, da Lei de Introdução ao Código Civil. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E aquele princípio, o juiz conhece o direito, dá-me o fato que eu lhe darei o direito, né, gente? Então, existe esse princípio, que significa princípio da inafastabilidade jurisdicional, está lá no artigo 5º, inciso 35. O juiz, uma vez provocado, juízo, né, representando o Estado, ele conhece o direito e deverá aplicá-lo. Mas existem algumas exceções a essa regra do direito. Quando que nós, então, precisamos comprovar um direito? Fazer a prova, e esse ônus pertence à parte. Quando a parte alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário. Então, vejam, agora em tempos de Covid, os decretos municipais, os juízes não são obrigados a saber. Nós temos que trazer, excelência, aqui no decreto municipal está previsto que os de risco têm que ser afastados. Eu estou com problema de vários clientes aqui de Londrina, que a prefeitura determinou isso e eles não foram afastados das funções. O comércio voltou, eles estão trabalhando normalmente. Onde que eu tenho essa prova? O juiz conhece o direito, mas com essa exceção, direito municipal, estadual, a parte que vai provar. Então, tem que levar o decreto junto com a petição inicial, ok? Costumes, a mesma coisa. No meio rural, vocês vão ver, quando vocês tiverem clientes rurais, eles têm um costume diferente de intervalos. Eles fazem 2 intervalos no meio da tarde, porque eles acordam muito cedo para trabalhar, umas 5 horas da manhã. Então, eles têm intervalos diferenciados. E esse costume da região, eu tenho que provar com testemunhas. Tá? É um direito consuetudinário. Tratados e convenções internacionais, também o juiz não é obrigado a saber. Quando tiver tratados, eu tenho que trazê-los ao processo. Convenções coletivas, negócios jurídicos. Nas convenções, vocês sabem que elas se equiparam a um contrato, a um acordo entre as partes. Eu tenho que trazer essas convenções em juízo. Regulamento de empresa.
né? A norma da empresa, como eu falei para vocês, nesse caso dessa fiscal de loja, eu tive que ajuizar com a norma da empresa, tá? Que é o regulamento de empresa. O juiz não é obrigado a saber. Acordos e convenções também, vocês têm que ter muito cuidado. Vamos supor, vai pedir uma hora extra de 70%, porque está previsto pelo sindicato. Mas se você, como advogado, não juntar o acordo coletivo ou a convenção, essa prova vai ser, esse pedido de horas extras com base nesse adicional vai ser julgado improcedente, porque você não juntou o direito correspondente a ele, tá? Então, muito cuidado, queridos, que não são só os fatos que nós precisamos provar. Alguns direitos também, que são esses, os decretos, né, o direito, né, municipal, estadual, estrangeiro, sentenças normativas, acordo coletivo, convenção e tratados e convenções internacionais, ok? Alguma dúvida até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Estão entendendo? Graziele, Débora, Gustavo, Lilian. A Lilian não está mais aqui. Letícia. Quem tiver perguntas, pode fazer, tá? Oi. Oi, Lilian. Ah, você tá aí? Você deu uma sumidinha? Não, tá eu só botei a câmera porque o José Benício fica vai e volta, vai e volta. Ah, sim, entendi. Não, sem problema, Li. Então tá, se quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá, gente? Agora nós vamos falar um pouquinho da dinâmica do ônus da prova. No processo do trabalho, tá, gente? Existe toda uma dinâmica. O ônus da prova, ele se modifica o tempo todo. Como assim, professora? Porque, vejam bem, aquela regrinha, né, do processo civil, do ônus lá, o ônus compete do fato constitutivo aquele que alega, e do fato impeditivo, modificativo e extintivo, a reclamada. Ela se modifica um pouco essa regra no processo do trabalho. Por quê? Porque o processo do trabalho aplica analogicamente o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Vocês lembram lá que no CDC há uma inversão do ônus da prova por ser o consumidor um hipossuficiente? Aqui no processo do trabalho é a mesma coisa. Algumas vezes o ônus vai se modificar, tendo em vista o empregado ter uma condição de hipossuficiente, a semelhança do que ocorre com lá o Código do Consumidor, ok? Então, diferente do processo civil, no processo do trabalho nós vamos ter essas nuances, essas modificações com relação ao ônus da prova. Eu já explico para vocês exemplos, tá? Mas o ônus da prova, é importante que vocês saibam também que ele é uma regra de julgamento e não uma regra que o juiz vai fixar lá na audiência, como ele faz lá com a fixação dos pontos controvertidos. Ele vai aplicar na hora da sentença o ônus, ok? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Vamos supor, vocês vão entrar com uma ação de vínculo de emprego, vocês têm que ter o cuidado. Nossa, o juiz na hora da sentença vai atribuir o ônus a mim, porque eu tenho que provar aqueles 5 requisitos da relação de emprego. Então, eu tenho que tomar cuidado. Ah, mas daí veio uma contestação que admite a relação de trabalho, mas não a de emprego. Diz que o sujeito, o reclamante, seu cliente, é autônomo e não empregado. Mas ele trabalhou, sim. Trabalhou, mas como um microempreendedor individual, por exemplo. Aí você já sabe que na hora lá de colocar as testemunhas para ouvir, o ônus da prova é da empresa, da reclamada. Por quê? Porque ele se inverteu, tá? Então, é uma regra que o juiz vai aplicar na hora da sentença, ele vai dizer que o ônus acabou se invertendo, né, porque a reclamada admitiu a prestação de serviço. E aí ela vai ter que comprovar, então, que, na verdade, ele era um autônomo,
ok? Essas regras de fixação do ônus da prova, então elas vão obedecer no processo do trabalho a hipossuficiência do trabalhador. E aí nós temos algumas súmulas, tá, gente? Que súmulas que são importantes. A 338 do TST, que diz lá, em se tratando de cartões de ponto, se o cartão de ponto traz horários britânicos, o ônus da prova se inverte. E a reclamada vai ter que comprovar sob pena de prevalecer a jornada da inicial, vai ter que comprovar os horários diferenciados, porque os cartões britânicos não são aceitos no processo do trabalho. Também temos algumas outras súmulas do TST sobre o FGTS. FGTS, quem tem que comprovar é a reclamada, porque ela que vai ter acesso lá na Caixa Econômica ao cadastro do trabalhador, ela vai ter lá os comprovantes de que ela depositou ou não. Então, todas as vezes que vocês disserem que o reclamante não teve os depósitos de FGTS, não precisa juntar o extrato, porque o ônus da prova é da reclamada. Justa causa. Justa causa, também por força do princípio da hipossuficiência, o ônus compete à empresa, porque ela está alegando um fato grave, um fato que diz respeito à conduta do empregado, então ela é que tem que comprovar. Muitas vezes vocês vão ver nas audiências que os juízes até ouvem primeiro as testemunhas da reclamada, quando é justa causa, e depois as do autor, porque o ônus da prova se inverte. Ele se inverte nesse caso, e como é a empresa que tem esse fato constitutivo do direito, que é de alegar uma justa causa, ela vai ter que comprovar, primeiro ouvindo as suas testemunhas, e depois são ouvidas as testemunhas do reclamante, tá, gente? Então, essas regrinhas de ônus, por exemplo, CTPS, súmula 12, presumem-se verídicos os fatos anotados na função anotada, tudo que está anotado em CTPS. Só que ela é presunção, segundo a súmula, relativa de veracidade. Lógico, imagine vocês se fosse presunção iuris tanto, se o reclamante não puder, a prova ali fosse absoluta do que está anotado na carteira. Muitas vezes aquelas anotações não tem nada a ver mais com o seu salário atual, a função não é mais aquela que está anotada na carteira, é outra. Imagine vocês se fizessem presunção de veracidade iuris tanto, né? Então vai fazer presunção iuri et iuri, né? Na verdade fazem presunção iuris tanto, presunção relativa de veracidade, as anotações constantes da CTPS, ok? Gente, existe uma disposição no CPC que eu queria falar para vocês, que está lá no 333 do CPC, que diz que é nula uma convenção das partes sobre ônus da prova quando recair sobre direito indisponível da parte, quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício de direito. Então, primeiro detalhe, convenção sobre ônus da prova. Podem as partes no processo do trabalho convencionar a quem compete o ônus do quê? O TST entende, por meio do precedente normativo, instrução normativa número 39, artigo 2º, que não se aplica ao processo trabalhista qualquer convenção quanto ao ônus da prova. Tá? Então, é necessário que vocês saibam que a convenção das partes sobre ônus da prova, acordo, são só em processos civis. Exemplo, por exemplo, processos que envolvam empresas de grande porte, sobre contratos que elas celebraram, tá? Que até tem juízo arbitral envolvido, não recai sobre um direito indisponível.
Direitos trabalhistas, eles são considerados direitos indisponíveis. Direitos que não permitem, por exemplo, convencionar a prova. Tanto que o TST, por meio dessa mesma Instrução Normativa 39, não permite a mediação, tá, gente? A gente não tem ainda possibilidade de arbitragem e mediação em sede de direitos trabalhistas. Por quê? Por conta de serem direitos considerados indisponíveis. Então, não se aplica ao processo do trabalho as convenções das partes sobre ônus da prova. Elas são ditadas pelo 818 da CLT e pelo 373 do CPC, tá? O 818 da CLT, gente, agora ele está bem completo com a reforma. Vejam lá o que ele diz sobre ônus da prova, tá? O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, tudo aquilo que o reclamante trouxer na petição inicial, que nós estudamos hoje, que seja controvertido, que seja relevante, que seja importante para o processo, vai ser comprovado, certo? Por ele, tem que ser comprovado por ele. E o inciso 2 diz assim: ao reclamado, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então, exemplos de fato extintivo, né? Reclamada vem junta recibos de horas extras. É outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado quando for pedir horas extras. Perguntar para o trabalhador, né? O trabalhador às vezes não leva nenhum olerite para vocês. E você não sabe e vai pedindo as horas extras. Aí, né, vem lá reclamado e diz: as horas extras foram pagas, olha aqui. Fato extintivo do direito. E junta lá os recibos. Recibo de férias. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que pedir para o reclamante os recibos para a gente dar uma olhada, olerites, por causa disso. Porque muitas vezes você vai formular um pedido e a reclamada vai vir na contestação, matando a pau aí com o inciso 2, trazendo o fato extintivo do direito, tá? Importante que vocês saibam que muitas vezes há diferenças de horas extras. Então, o reclamante diz: doutor, eu recebi lá horas extras, tem no meu olerite, só que eu não recebi a totalidade, porque a gente não podia marcar o ponto no horário correto. Vejam, doutor, eu podia marcar o ponto 19 horas, no exemplo, mas eu ficava na empresa ainda até as 21. Aí, o que você vai fazer? Você, como advogado, vai explicar isso na petição inicial. Excelência, muito embora haja recibo de pagamento de horas extras, elas não eram feitas na totalidade. Posto que o reclamante, isso é muito comum, gente, com uniforme, tá? Com a regra nova trabalhista, por exemplo, se a empresa exige trocar o uniforme lá, se maquiar, né? Muitas vezes elas têm que fazer aqueles coques e tal, e se arrumar, a empresa exige. Então, e não pode marcar o ponto, só marca o ponto depois que se arrumar. É um exemplo típico que dá direito às horas extras, tá? Porque é tempo à disposição do empregador, aquele no qual se exige a troca de uniforme na empresa, ok? E o que mais diz o 818, que é muito importante? Ó, parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o ônus da prova deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso. Vejam, então não pode convenção das partes, é o juízo que vai verificar, diante do caso concreto, se ele modifica o ônus, desde que o faça por uma decisão fundamentada, caso em que deverá dar às partes, a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Então, veja, gente, olha que dispositivo importante que veio com a reforma trabalhista. O parágrafo 1º do 88 traz a possibilidade do juiz modificar o ônus, tendo em vista, vamos supor, a dificuldade que o reclamante tem num documento específico, nas escalas dele, ou ele precisa de algum outro comprovante que esteja de posse da empresa, o juiz daí vai modificar esse ônus, tá? Por quê? Porque tem muitos documentos trabalhistas que são ônus dos dois. Olerites, por exemplo, é ônus da prova da reclamada, mas também do reclamante juntar com a petição inicial. Se ele formular algum fato que tenha a ver com seu recibo de pagamento. Mas, em alguns casos, o juiz pode modificar, dizer que apenas compete à reclamada, porque o reclamante não tem esses documentos em seu poder, tem algum problema com relação à obtenção desse documento, tá? A decisão referida no parágrafo 1º, gente, outro detalhe que eu queria ressaltar também, nas ações que envolvam acidente de trabalho e doença ocupacional. A reclamada tem que trazer todos os documentos, né? O PCMSO da empresa, o PPRA, são documentos exigidos pela legislação trabalhista para empresas que tenham mais de 20 empregados. É aquele perfil profissiográfico do empregado, o PPRA. PCMSO é o laudo que ela tem de um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho sobre as condições lá de cada função, a ausência ou não de insalubridade, tá? Tudo isso, todos os documentos relativos a acidente de trabalho e doença profissional, os juízes do trabalho têm invertido o ônus e atribuído à reclamada juntada. Todos, por exemplo, os exames periódicos do reclamante, por isso que algumas empresas, quem já trabalhou de empregado, sabe que a empresa fica em cima. Olha, está na hora de você fazer, tem que trazer o documento do exame para a empresa, senão, né, pode até mandar embora em função disso, porque ela sabe que o ônus dela de comprovar a saúde do trabalhador é dela e não do reclamante, ok? Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e a requerimento da parte. Implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por meio do qual, por qualquer meio em direito admitido. Tá? Então, no caso do juiz modificar o ônus, ele vai dizer no início da audiência, antes da abertura dela, e a requerimento da parte. Ele pode fazer isso se o reclamante fizer esse pedido, né? Ou a reclamada. E aí vai adiar a audiência para possibilitar a produção dessas provas. Parágrafo 3º. A decisão do parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Né? Vamos pensar aí que a empresa, sofreu um incêndio e ela não tem mais esses documentos. Então, é um encargo que ela não vai conseguir cumprir. Ela tem que alegar isso para o juiz e nem tem como ela juntar algo que seja impossível ou excessivamente difícil, tá, gente? Por exemplo, se ela não tiver os exames periódicos do reclamante porque ela tem prova que ele se recusou a fazer. Então, ela vai estar desincumbida de comprovar isso, ok? Então, vejam bem, vocês entenderam? Ônus da prova, perguntas? Gustavo, não tem nenhuma dúvida? Gustavo, avisa o pessoal, tá? Que a gente vai voltar, aquele
as aulas para a OAB eu vou fazer aqui pelo Zoom, tá? Para a gente finalizar os 4 encontros que estão faltando. Aí a gente faz agora no começo de maio, primeiro sábado de maio. É 31, né, a prova? Tá marcado para dia 31. 31, né? Então, aí a gente faz mais próximo para possibilitar, assim, uma revisão geral já de tudo, né? E falar das peças que ficaram faltando, tá? Gente, obrigado, tá, queridos? Eu queria só comentar sobre atividade, né? A atividade que eu fiz hoje para vocês é diferente, tá? Por quê? Porque alguns alunos têm comentado, professora, dá algumas questões objetivas também, de concurso, para a gente ter ideia do que está caindo por aí, da OAB também. Então, eu coloquei algumas questões objetivas, mas para vocês, para não ficar todo mundo só procura lá na internet e já grifa lá a resposta correta, eu pedi para justificar com o artigo, com a súmula ou com a doutrina a resposta, ok? Eu fiz esse pedido para vocês sabendo, né, que um vai passar para o outro, ó, é a A na 1, é a B, para não ficar uma coisa totalmente fácil. Então, assim, eu peço que vocês deem uma olhada, porque essas questões objetivas, elas são norte também para uma prova futura, tá? Quando a gente for fazer a prova bimestral, quando retornarmos, vai ser mais ou menos no que eu pedi para vocês hoje. Então, tem alguma sobre audiência, tem outra lá sobre a exceção de incompetência territorial, né, que a gente estudou que o local da prestação de serviços é o critério pelo qual se determina a exceção de incompetência territorial. Tem uma de provas, 2 das provas que hoje a gente estudou, tá? Como se determina esse ônus aí das provas. E eu peço para vocês, tá, queridos? Tenham força na peruca, eu sei que não tá fácil, né? Para nós professores também não tá fácil, a gente está trabalhando em dobro, porque a gente tem que fazer as lives, a gente tem que fazer, às vezes, um vídeo, tem que fazer preparar as aulas também por escrito, né? Então, para nós também não tá fácil, né? E a gente tem sentido muita falta de vocês, acho que assim como vocês, as nossas, né? Mas isso, se Deus quiser, vai passar. A gente vai se falando por aqui e discutindo. O que vocês tiverem dúvida, vocês sabem que o meu WhatsApp também é acessível a todos. Esses dias eu tive um aluno do nono que não estava conseguindo fazer a pós-aula, né? E ele me perguntou certinho. Então, assim, eu quero deixar essa abertura com vocês, para o que vocês precisarem, o que não ficou claro na minha aula aqui, me perguntem pelo WhatsApp. Se eu não responder de manhã, às vezes estou atendendo um cliente, respondo à tarde ou à noite, tá? Porque que vocês continuem firmes. Eu estou falando para todos os alunos, gente, nunca o direito precisou tanto de vocês, tá? Muitas dúvidas em todas as áreas, criminais, civil, trabalhista. Previdenciário que está um pouco de lado, né, nessa hora de pandemia. Mas o resto, vocês não sabem como tá surgindo processo, gente sendo despejada, a questão do auxílio emergencial, muita gente com dúvida e que ainda não conseguiu o auxílio. Então, vocês, como os profissionais da saúde vocês são, tá, queridos? Eu quero que fique isso bem claro para vocês. A sociedade precisa muito de vocês. E vocês não sabem o quanto vocês vão se sentir úteis lá no final do ano, se formando, e mesmo que não tenham a OAB ainda, podendo ajudar as pessoas, né? Com um colega que de repente já tem e você vai prestar, ou seja, prestando um concurso, porque os concursos, agora, como eu falei para vocês, o judiciário vai explodir de processos, já está explodindo. Então, vai ter concurso para todo lado.
para TJ, TRT. Então, queridos, sigam firmes, tá ok? Sigam firmes com os TCs, né? Eu tenho corrigidos e estou sendo, assim, estou adorando o que eu tenho lido. Não se contentem, como eu falei, em fazer pouco, dê o melhor de vocês, porque agora vocês não têm como reclamar que não tem tempo. Eu sei que alguns estão trabalhando, né? Mas assim, sobra um pouco mais de tempo agora que não tem o percurso para a faculdade, né? Então, tomem bastante zelo assim para fazer o TC logo, para se livrar. E aí, quando a gente voltar, vocês vão estar com menos preocupações com ele lá na frente, tá? Então, queridos, o que vocês precisarem também de mim com relação a TCs, também me manda e qualquer coisa. Paulo, eu não esqueci de você, viu, querido? Se você quiser me mandar de novo o teu, para eu dar uma olhada, tá? Porque agora a gente já passou desse período, acho que todo mundo está no seu 1/3. Então, assim, quem quiser que eu dê uma olhada ajudando, tá? Não sei se vocês estão tendo retorno dos professores com relação a isso, mas eu ajudo no que vocês precisarem, tá ok? Manda de novo, tá, Paulo? Já vi aqui, pode deixar. Manda de novo, manda no meu WhatsApp, que eu dou uma olhada para você, tá? Gente, um beijão para vocês. E sexta eu espero vocês de novo aqui, tá bom? Firmes e fortes, força na peruca, estamos juntos, tá bom? Ó, um beijo. Tchau, gato. Tchau, queridos. Vou desconectar aqui, tá? Tchau. Depois avisem quem não participou que vai estar disponível lá no meu YouTube, tá bom? Beijos. Tchau.